Olá, jovem, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um vídeo e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. O vídeo de hoje, eu vou tirar um fardo de cima de você. Você vai ficar aliviado, pode contar com isso. Minha pergunta é, como manter um relacionamento profundo com o Espírito Santo? E aí, primeira coisa que vem à cabeça, mas manter um relacionamento profundo com o Espírito Santo é ir em todos os cultos da igreja. Olha, vou começar a tirar os fados. Não é isso. Então você já começa a ficar aliviado. Não confunda as coisas. Não estou dizendo que você não precisa congregar. Não é isso que a palavra de Deus diz. Não pense nisso. Só estou dizendo que ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo não é ir em todos os cultos, se matar para estar lá e bater o cartão de ponto. Não. Segunda coisa, eu tiro um fardo das suas costas é ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo não é participar de vários ministérios, também não. Eu sempre bato na tecla que há um propósito específico e singular para cada um. Os dons que o Espírito Santo tem colocado na tua vida, eles são indicativos do ministério para o qual ele te chamou. Então fique aliviado, eu estou tirando um fardo. Márcio, não precisa estar em todos os ministérios? Claro que não, eu sempre brinco, né? Eu lembro que uma vez um irmão chegou e disse, Márcio, eu tenho uma palavra para você. E eu falei, qual, irmão? O Senhor me disse que você vai trabalhar no ministério tal. E o ministério, ele se ocupava bem na hora do culto. Na hora do culto eu já fazia parte da intercessão. E eu falei com muito carinho, meu irmão, olha, eu não tenho condições de participar desse ministério, eu não vou. Ele ficou uns meses meio chateado comigo. Mas eu quero dizer para você, vai ter algum irmão chateado com você aí, né? Eu já deixo você em paz. Não é participar de todos os ministérios da igreja. A terceira coisa que eu tiro dos seus ombros e que vai te dar um alívio enorme, ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, não é dizer sim para o seu pastor todas as vezes. Pode ficar aliviado. O Senhor é teu Pai, é teu Deus. E mesmo quando o pastor vai falar algo com você, o Espírito Santo vai confirmando com você. Olha, muitas vezes, quando eu era escalado para pregar, antes o Espírito Santo já falava o meu coração, então não era surpresa alguma. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo fala com você. E o homem, na melhor das boas intenções, muitas vezes pode te dar uma direção errada, de um ministério que não tem nada a ver com você, né? Lembro que certa vez eu fui escalado para o louvor e era muito difícil porque eu não me identifico tanto com a música assim. Eu gosto da música, mas o Senhor não colocou os talentos para a música aqui, né? Era sofrido para os irmãos ali da célula. E eu entendi depois de um tempo que havia pessoas chamadas para isso na própria célula. E eu fiquei aliviado. Eu custei entender, mas eu entendi isso. Mas o líder da célula achou que era. Ele achou errado, isso faz parte do crescimento de todos nós erramos, né? Então eu estou tirando o fardo das suas costas. Ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo não é dizer sim o tempo todo na igreja para tudo aquilo que te pedirem. E aí, começou a sentir um alívio aí? Agora eu vou para o segundo ponto. Márcio, então como é que eu posso ter esse relacionamento profundo com o Espírito Santo? Aí eu vou para a chave mais poderosa que impactou, que tem impactado a minha vida, que tem gerado desejo pela palavra, que tem gerado desejo pela oração e que tem gerado um renovo e que quebrou aquela fantasia do tal do primeiro amor que a gente tem só quando se converte. Conversa fiada, tenho vivido um primeiro amor dia após dia com esse Senhor Jesus maravilhoso, com um bom mestre. E qual é então essa chave, Márcio? Me fala logo. É a oração em línguas. Sim, é o ato de você entrar no seu quarto, orar horas e mais horas em línguas, deixar o Espírito Santo falar com você. Calma, né? Talvez você pense, Márcio, mas eu já oro em línguas. Vamos definir isso. Não é orar em línguas numa vigília, ou quando toca uma música, né, bem típica de adoração, que todos gostam. Não é orar quando tem um pregador maravilhoso, ele com aquela unção, e aí no final o louvor toca. Não é orar em línguas quando está sentindo-se cheio do Espírito, ou quando está em um acampamento, né, que a gente fica cantando até mais tarde. Não é orar em língua quando está pregando e de repente solta uma rajada em línguas, ou no louvor, ou na pregação. Não, vamos desmistificar essas coisas. Eu estou falando do hábito consistente, permanente, disciplinado de orar em línguas. Você tem aí o seu celular? O que você faz com ele todos os dias? Por melhor que ele seja, com a bateria mais potente,
eu penso que pelo menos uma vez por dia você coloca ele na tomada para carregar. A oração em línguas faz o mesmo com o nosso espírito. Ela nos ajuda a carregar o nosso espírito, a edificar a nossa fé, né? A gerar em nós uma convicção, uma intimidade, uma capacidade de ouvir a frequência maravilhosa da voz do Espírito Santo. E aí eu vou começar a falar com você, por quê? Por que o diabo bate tanto na oração em línguas? Você já deve ter ouvido isso. A oração em línguas é loucura. A oração em línguas gera desordem no culto. Não pode gritar, não pode pregar, não pode cantar em línguas. Mas, jovem, desde quando o Espírito Santo te orienta a isso? Da onde se tira isso? A oração em línguas não gera nada disso. Você pode orar em línguas horas e mais horas no seu quarto, você pode se encher de Espírito, que você não vai chegar na igreja e pensar em pregar em línguas. Isso está muito mais voltado aos equívocos do homem do que ao Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas o diabo usa esses absurdos para desqualificar um dom poderoso. O diabo usa esses absurdos para tirar a essência, para fazer com que as pessoas parem, para fazer com que as pessoas joguem fora uma ferramenta poderosa que Deus nos deu. Deixa eu dizer algo para você, jovem. Nada que Deus nos deu é para ser jogado fora. Nada. A palavra de Deus não é para ser jogado fora. A palavra de Deus, toda ela é aproveitável. Márcio, mas até o livro de Apocalipse, claro que sim, ele é cheio de poder e revelação. O livro de Ezequiel, Jeremias, Gênesis, o Velho Testamento. De vez em quando a gente encontra um crente aí que fala que só gosta do Novo Testamento. Sem noção. A palavra de Deus, ela é toda útil. Tudo na palavra é útil. Então, a oração em línguas é algo que o Senhor nos deu. Mas sabe o que nós fazemos? Jogamos fora ou usamos de vez em quando, olhe lá, no Natal, na Páscoa, uma vez no ano. Pare com isso, jovem. O diabo está roubando algo poderoso de você, né? Eu estou falando aqui que o próximo mover vem com jovens cheios do Espírito Santo. E eu estou dizendo para você que para se encher do Espírito Santo não é se matar, ficar correndo na igreja de um lado para o outro. É ler a palavra de Deus, é ter uma vida de oração. E eu estou falando a chave mais poderosa que vai facilitar tudo isso na sua vida. A oração em línguas. E aí eu vou para o terceiro tabu, né? Que a gente tem a respeito da oração em línguas, né? Eu falei aqui que o diabo coloca muitos equívocos, e agora eu vou ler aqui um versículo que é 1 Coríntios 14, 15. Leia comigo aí. 1 Coríntios 14, 14 a 15. Diz assim: Pois se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Então, o que acontece? Nós passamos uma geração, nós estamos vivendo isso, né? Nós não passamos ainda. Uma geração de jovens viciada ou na emoção, jovens muito emotivos, que beiram ao misticismo, e jovens muito racionais, que não acreditam nos dons. Da mesma forma, tanto um como o outro não vive a plenitude e não usufrui daquilo que Deus deu. De novo, o versículo diz: se eu orar em uma língua, meu espírito ora, mas meu intelecto fica improdutivo. Então o que o diabo faz muitas vezes no jovem? Você está orando algo que não entende? Por que você está aí falando palavras esquisitas que você não entende? Por que você fica minutos e minutos, horas e horas? Jovem, seja honesto. A salvação é por fé. A cruz, a obra da cruz é por fé. O sangue de Cristo, você acredita nele pela fé. Todo aquele contexto de Mateus, de João, de Lucas, do Getsemane, você não estava lá, nem eu. É por fé. Moisés abrindo o mar vermelho é fé. As coisas do Espírito são loucura. Se você tentar entender a oração em línguas, como você entende um livro de matemática, de ciência e biologia, você vai começar a achar que a oração em línguas é loucura. E aí o diabo vai roubar isso, essa ferramenta maravilhosa e poderosa de você. Ou simplesmente você vai usá-la uma vez na vida e olhe lá. E diz mais a palavra de Deus, eu vou ler um pouco mais com você, que é 1 Coríntios 14, 19. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes, do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. E aqui tem outro tabu absurdo que eu já até vi pessoas pregando
detonando a oração em línguas, falando que eu prefiro pregar na igreja e levar as pessoas a compreender do que ficar orando em línguas. Mas, jovem, deixa eu dizer para você. Se eu chego lá e prego em alemão e todo mundo entende só português, o equivocado sou eu. Não é a língua, não é o idioma. Então a Bíblia em momento algum orienta ninguém a pregar em línguas. A Bíblia não orienta ninguém a cantar em línguas. Eu não posso fazer esse vídeo aqui para você orando em línguas. Até agora eu não orei em línguas, e aí? Mas você está compreendendo o que eu estou falando. Mas eu tenho plena noção que eu estou fazendo um vídeo para você em português, de jovens que compreendem o idioma português. Oi, pela fé eu acredito que nossos vídeos vão chegar também em outros países. Aleluia, eu tenho fé, você tem? Então, oração em línguas é um idioma onde você fala com Deus, aleluia. E aí existem outras vertentes que nós podemos falar posteriormente, mas eu quero falar apenas dessa. De novo eu vou ler o versículo 14 de 1 Coríntios 14, que diz: se eu oro em língua, meu espírito também ora. Aí eu vou ler um pouco mais, eu vou voltar agora. 1 Coríntios 14, 4, que diz assim: o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui eu vou quebrar mais um tabu. Porque nós gostamos de dizer, o importante é profetizar, o importante, Márcio, é pregar, é fazer o vídeo em português, porque isso edifica a igreja. Claro, mas olha a primeira parte do versículo, o que fala em língua edifica a si mesmo. Ei, jovem, eu estou dizendo para você que existe um nível de edificação quanto à unção coletiva quando você está na igreja. Claro que existe, ele é maravilhoso. Mas existe um nível de edificação que dura mais do que 50 minutos. Quanto tempo dura o louvor da sua igreja? Lá na minha, uns 40. Talvez o da sua igreja seja 30 ou 1 hora. Eu quero dizer que há um nível de edificação, onde você pode ficar o dia inteiro, onde você pode ficar o tempo todo, e onde o Espírito Santo irá ministrar com você. Sabe algo que eu aprendi orando em línguas, conversando com o Espírito Santo? Que por melhor que eu preparasse um sermão, que por melhor que eu me preparasse para dar aula, muitas vezes na escola dominical, que eu sempre gostei, a minha aula, ela ia tocar de forma genérica. Ela ia tocar todas as pessoas. Sabe, o único que pode tocar as pessoas de forma singular, específica, com propriedade, porque as conhece no profundo, somente o Espírito Santo de Deus. Sabe quem pode edificar você em tal nível, a ponto de você viver o seu propósito singular e específico? Somente o Espírito Santo de Deus. E o versículo diz: quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Se a oração em línguas, jovem, é um absurdo para você, se você prefere colocar um tabu, ignorar, o que dizer então dos outros dons, da palavra de sabedoria? O que dizer então da cura, do discernimento de espírito? Como é que o Espírito Santo vai te dar uma visão? Como que o Espírito Santo vai falar com você se você quer viver no nível raso? A oração em línguas é o dom mais simples de todos, porque você entra no quarto e você entra, parei, ó. Não teve arrepio, teve nada. É um dom maravilhoso. Eu quero chamar a existência. Não deixe mais o diabo roubar isso de você. Sabe por quê, jovem? Porque você entra no seu quarto, põe uma música ou não põe. Ora alto, ora baixo. Você ora no metrô baixinho. Ah, Márcio, mas eu ouvi falar que não pode orar em línguas no culto. Depende, é você que está pregando. Se você estiver pregando, não dá, né? Agora, se você orar baixinho lá no canto, agora se você ficar gritando em línguas no meio do culto, vai ser confusão. Da mesma forma, se você ficar gritando, o culto é em português, você começa a gritar em italiano, é confusão. O culto é em português, você sobe lá e prega em japonês, é confusão. Cuidado, não distorça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está falando de propriedade. Haverá momentos que você vai subir, falar no seu idioma, mas há algo do céu para nós, para nossa edificação pessoal, que é a oração em línguas. Você pode 1, 2, 3 horas. Você pode falar com o Espírito Santo mistérios a respeito da sua vida, coisas específicas. Jovem, para terminar, eu vou contar um segredo para você. Sabe de onde vieram as lives, os podcasts, os livros?
Os livros que eu estou trabalhando, esse nível de frequência onde consigo ouvir a voz do Espírito Santo, esse nível de desejo, de dedicação, de sede, de investir na tua vida, veio de horas e mais horas, de um hábito disciplinado, constante, de orar em línguas, de orar no Espírito. Aleluia! Eu venci a barreira do misticismo, do tabu. Márcio, como você se posiciona no culto? Eu, como você, tranquilamente. Como é que você prega? Como é que eu estou pregando aqui para você? Como é que eu estou fazendo esse vídeo? Estou falando em línguas? Você entendeu? Eu me posiciono como um homem que está edificado. Aleluia! É por isso que eu posso vir aqui falar, edificar e fortalecer a tua vida. Porque a oração em línguas nos edifica. Olha só, eu falei da oração em línguas, e se você vem acompanhando os nossos vídeos, em momento algum eu desqualifiquei a vida de oração, a vida da palavra, o estudo profundo, o comprometimento, a honra e tantos outros princípios. Muitas vezes o diabo faz isso. Ele quer desqualificar a oração em línguas por dizer que nós valorizamos ela mais que todos os dons. Mentira, não tem nada a ver. Eu estou tocando no teu coração com leveza, com simplicidade, e eu estou falando a jovens, porque eu estou falando a jovens sedentos, inteligentes, que têm um propósito grandioso e uma missão. Que Deus te abençoe. Nosso 5º vídeo vai vir aí e vai ferver. Você crê? Eu creio. Vamos orar agora para que o diabo não roube essa mensagem. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço por esse jovem que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo. E eu creio que tabus vão cair. Essa mentira sobre a oração em línguas, que traz confusão, que faz as pessoas se perderem no culto, que vira gritaria. Mentira. Espírito Santo, tira essas mentiras. Que jovens que estão aqui me ouvindo possam ficar tão sedentos que ouvindo esse vídeo aqui já sejam batizados. Oh, aleluia! Eu chamo isso de existência. Jovens sendo batizados agora mesmo, com essa linguagem maravilhosa de edificação. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu já estou te convidando aí para o nosso próximo vídeo. Está maravilhoso. Estamos só aquecendo, que nem um grande avião preparado para voar. Que Deus te abençoe, continue conosco. Se esse vídeo falou com você, e eu sei que falou, vamos junto. Amém? Vamos crescer juntos. Continue aí acompanhando o nosso trabalho nos nossos canais e divulgue. Deus está falando com você? Fale para nós, nos dê um feedback, isso alegra muito o nosso coração. Que Deus te abençoe e até nosso próximo vídeo. Amém.